Saúde Vivas, este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias, que apresenta nesta edição: reforma tributária vai dizer se o Brasil continua com o imposto mais caro do mundo. Darcy Piana mantém a apresentação das potencialidades econômicas para estrangeiros. Reforma tributária quer atender famílias carentes com cashback. Regulamentação para acompanhamento de segurança nas escolas. Tem ainda o futebol Alegria do Povo, comentário e muita notícia verdade após o intervalo. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A hidroponia é a ciência de cultivar plantas sem o uso do solo. Para isso, as raízes recebem uma solução nutritiva que contém o essencial ao desenvolvimento da planta. Realizada através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte, a hidroponia é um avanço científico que permite ao agricultor um controle diferenciado da sua produção. Quer modernizar seus processos? Utilize a hidroponia para cultivar plantas sem uso do solo, através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Gente, o Jornal Paraná destaca: há tempos o sistema de fiscalização da Superintendência de Trânsito de Curitiba tem sido alvo de críticas devido às suas práticas questionáveis. O sistema atual da gestão do trânsito aparece mais preocupado em manter a fonte de receitas para os contratos milionários de sinalização da cidade do que em promover a fiscalização justa e eficiente. Para aumentar a arrecadação, são adotadas práticas questionáveis, com a alteração indiscriminada dos limites de velocidade e da sinalização, o que gera confusão entre os condutores habilitados aos padrões estabelecidos. Um exemplo emblemático foi o radar instalado na marginal da linha verde, com a Comendador Franco no Jardim Botânico, que se tornou notório por ser o campeão de multas em fevereiro de 2022. A falta adequada de sinalização resultou em um elevado número de infrações, demonstrando claramente uma prioridade voltada para a arrecadação em detrimento à segurança viária. Embora a Superintendência de Trânsito tenha sido pressionada a reforçar a sinalização, a prática de não arquivar as atuações persiste, segundo estendida por toda a cidade. Os resultados destas abordagens são notáveis, além de aumento significativo dos impostos, como o IPTU, que se tornou um dos mais elevados do país. A arrecadação proveniente da indústria da multa atingiu a marca impressionante de 220 bilhões 458 mil R$149,38 no ano de 2023. Esse montante supera o orçamento de muitas prefeituras no Paraná. Evidentemente, o peso desproporcional desta fonte de receita no cenário municipal reflete uma verdade. Hoje, a Prefeitura Municipal de Curitiba, com seu Departamento de Trânsito, não está preocupada em orientar, em esclarecer, em educar, mas sim, ela está ávida, ela está buscando o quê? Faturar, cobrar, cobrar, cobrar e cobrar mais. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos.
carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. A bola da reforma tributária está com o Congresso Nacional. Deputados e senadores podem chutar para gol, mas o movimento visto até agora é um pouco esquisito. Muitos têm caminhado para outro lado do campo e indicam até desejo de marcar, mas não contra. Se chutarem contra nossa economia. O Brasil poderá sair deste jogo com o maior imposto do mundo, aos 360 páginas, aos 49 artigos do projeto Regulamentação da Reforma Tributária, chegaram às mãos da Câmara e Senado com um fato histórico para a economia brasileira, mas também como risco potencial de uma grande derrota da sociedade. Bernardo Wapp, o brasileiro que mais lutou pela reforma tributária, estima que a proposta entregue pode resultar em uma alíquota média do Imposto sobre o Valor Agregado, o IVA, de 26,5%. O número, porém, pode oscilar de 25,7% ao máximo de 27,3%. Tudo vai depender do texto final aprovado pelo Congresso Nacional. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou ao Congresso proposta de regulamentação da reforma tributária. O projeto de lei propõe tratar dos novos impostos sobre o consumo e, entre eles, o imposto seletivo, conhecido como imposto do pecado. A alíquota que trata de bens, serviços que sejam prejudicadas à saúde e também ao meio ambiente, prevê incidir sobre veículos, embarcações, aeronaves, produtos, fungicidas, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas e bens minerais extraídos. Dessa maneira, uma das recomendações feitas pelo Ministério da Saúde. Os alimentos ultraprocessados ficam fora da lista apresentada pelo governo. O vice-governador Darcy Piana recebeu essa semana as visitas dos embaixadores do Uruguai, Guilherme Valles Ganhas, e da Dinamarca, Erva Bisgaride, e apresentou os potenciais do Estado, os programas para a rede estadual de educação e infraestrutura e as políticas de apoio às cadeias produtivas, principalmente projetando a sustentabilidade e a economia verde. Com o embaixador do Uruguai, uma das principais questões apontadas foi o crescimento do agronegócio paranaense e os potenciais de exportação para o país vizinho, assim como o fortalecimento da integração da infraestrutura latino-americana. Piana apresentou Nova Ferroeste, corredor de exportação entre o Mato Grosso do Sul e o Porto de Paranaguá, com ramais até Chapecó e Foz do Iguaçu, com potencial para potencializar as conexões produtivas na região fronteira. E os números dos portos do Paraná, que bate recordes de movimentação há 8 meses seguidos. O projeto que trata sobre a regulamentação da reforma tributária prevê o mecanismo de cashback para famílias de baixa renda em determinados bens e serviços. Entre eles estão energia elétrica, água e esgoto, como proposta de devolução de até 50% dos tributos. Já no caso do gás de cozinha, o retorno pode chegar a 100%.
A proposta que regulamenta a reforma foi entregue ao Congresso Nacional pelo governo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, encontrou pessoalmente os presidentes da Câmara e também do Senado quando fez a entrega do documento. Espera-se ações positivas. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta após o intervalo. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. Sempre foi o nosso negócio. Negócio que fazemos com toda a sociedade. A ideia de dar alguma coisa e receber outra sempre esteve entre nós. Podemos trocar coisas materiais, é claro. Inclusive, foi assim que nasceu o comércio. Mas também podemos trocar experiências, culturas, ideias, conhecimento. E por conta disso, fomos capazes de crescer e chegar onde estamos hoje. Porque em uma troca é sempre assim. Uma parte dá, uma parte recebe e todas as partes ganham. E isso não se troca por nada. A troca sempre foi um negócio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, que nasceu com o objetivo de defender os interesses e a voz das empresas do setor perante a sociedade e os poderes executivo, legislativo e judiciário. Todo o trabalho realizado pela FEComércio só é possível graças aos nossos principais parceiros, os sindicatos empresariais do comércio e filiados, entidades que representam o empresariado paranaense e trabalham incansavelmente pelo desenvolvimento do setor. Nosso objetivo é ampliar a voz desses sindicatos e todos os seus representados. A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios promove a valorização e o desenvolvimento das empresas comandadas por mulheres. Já as câmaras de Relações Internacionais, Desenvolvimento Empresarial, Medicamentos e Produtos Farmacêuticos, Materiais de Construção e Turismo viabilizam o relacionamento com os setores estratégicos da economia. A federação também atua junto aos principais bancos do país, firmando convênios de linhas de crédito a empresas do comércio com condições diferenciadas. Mais de R$1,5 bilhão já foram liberados para empresas paranaenses. A FEComércio também administra os serviços de ação social sob a tutela do SESC e a qualificação profissional por meio do SENAC. Uma verdadeira relação de troca em prol dos trabalhadores e empresários do comércio, que por fim acaba beneficiando toda a comunidade. Assim, o comércio, setor com a maior parcela do PIB paranaense, cresce e todo o Paraná prospera. Agora que você já conhece melhor o sistema FEComércio SESC Senac Paraná, você já sabe que quando a gente troca com as pessoas, toda a comunidade ganha. Investimentos no comércio, saúde, ação social, cultura, lazer, esporte, educação e qualidade de vida. Sistema FEComércio SESC Senac Paraná. O desenvolvimento do comércio de bens, serviços e turismo não se troca por nada. O futuro de quase 8 milhões de alunos atualmente matriculados no ensino médio está em discussão no Senado. A Comissão de Educação e Cultura começa a analisar o projeto de lei para a reforma do novo ensino médio, aprovado em março pela Câmara dos Deputados. Depois de passar pela CE, o texto seguirá para votação no plenário. Uma das principais mudanças trazidas pelo projeto é a recomposição da carga horária da forma geral básica, que vinha sendo reivindicada por especialistas e movimentos ligados à educação.
A carga mínima na formação geral, que na regra atual é de 1,8 mil horas, é alterada pela proposta para 2.000,4 horas. Somados aos 3 anos, o projeto elaborado pelo Executivo é uma alternativa apresentada pelo governo para substituir o novo ensino médio. A reforma que levou ao novo ensino médio foi definida em 2017, durante o governo Michel Temer, por meio da medida provisória. E as novas regras só começaram a ser aplicadas em 2022 para parte dos alunos. Desde a aprovação, as mudanças vêm sendo criticadas pela comunidade escolar e por entidades da área, o que levou o Ministério da Educação a suspender a aplicação do modelo em 2023 para a revisão das normas. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou parecer favorável ao projeto de lei que protege a cadeia produtiva do leite no Estado. A proposta encaminhada pelo Poder Executivo altera a Lei 13.212 e acaba com a isenção do ICMS concedida a estabelecimentos que importam leite em pó e queijo mussarela. Por causa do benefício, em vez de produzir, empresas estavam importando, principalmente de países do Mercosul, como Argentina, Uruguai e Paraguai. Isso criava uma concorrência injusta e poderia levar ao encerramento da produção de leite e queijo em milhares de propriedades paranaenses. É um projeto realmente muito importante e a gente reconhece essa ação do governo do estado, justamente para sustentar uma das mais importantes cadeias que a gente tem. Destaca o deputado estadual Tiago Amaral, presidente da CCJ. A Compagás, Companhia Paranaense de Gás, anunciou seu plano de distribuir biometano por meio das suas redes de gás canalizado. A meta da empresa paranaense é inserir até 15% de gás renovável no portfólio de suprimento e disponibilizar ao mercado consumidor até 2026. O objetivo é integrar a rede de distribuição às principais áreas produtoras de biometano, para viabilizar o escoamento deste combustível por meio de dutos, ampliando seu uso. O CEO da Compagás, Rafael Lamassa Júnior, explica que a iniciativa faz parte da estratégia da companhia de transformação da sua matriz energética, favorecendo o aumento da distribuição do biometano, uma energia limpa e 100% renovável. A estratégia está no desenvolvimento de um mercado sustentável e eficiente, com energia limpa. Nossa meta corresponde ao volume de cerca de 100 mil metros cúbicos por dia de biometano, a serem distribuídos no Paraná, afirma ele. Dentro do jornal, o nosso exercício de cidadania, a cidade e você de bem com a vida. E pensar que mais de 1 milhão de carros no trânsito de Curitiba. Na correria do dia a dia. Da escola para casa, da casa para o trabalho, a gente esquece que nesses 1 milhão de carros tem gente dentro. São pessoas de todas as idades, indo, vindo, trabalhando, estudando, passeando, voltando para casa. E as motos? Motoqueiros, são mais de 100 mil pessoas. Ao invés de pensarmos só em carros, motos, máquinas, vamos pensar nas crianças, nos jovens, nos vovôs, nas vovós, trabalhadores, família. Vamos valorizar a vida, a alegria de estarmos vivos, fazer parte da vida de uma cidade que a gente ama. Que tal se, além de respeitar as leis do trânsito, que é o básico, é a obrigação de qualquer motorista, a gente pudesse sorrir? Coisa simples, isso mesmo, sorrir, ao invés de buzinar à toa e ficar nervoso. Pense mesmo. Sorrir. Se sorrirmos, seremos mais gentis e assim receberemos sorrisos também. Quer dizer, seremos todos felizes no trânsito. As boas ações no trânsito começam com um sorriso, o seu sorriso. Quem ama Curitiba sabe que um sorriso vale mais que 1000 buzinadas desnecessárias que só irritam. Pense nisso, a boa convivência urbana é a base da cidadania e tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida.
Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano, com mais afeto. O Jornal Verdade, da agência CWD de Notícias, volta após o intervalo. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. Oito meses após a sanção da Lei 14.643 de 2023, o governo federal iniciou a regulamentação do Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas. Isso para ampliar as capacidades das ações de prevenção e respostas aos municípios. Estados e Distrito Federal são importantes nessa ação. A ferramenta deverá reunir informações que possam auxiliar o sistema educacional no enfrentamento ao problema. O decreto publicado na última semana, ou melhor, na última quinta-feira, no Diário Oficial da União, reúne orientações para a cooperação e operação dos SNAVE. Para o quê? Por meio do Ministério da Educação, ver dos direitos humanos, a cidadania e da justiça e segurança pública. Entre as medidas a serem adotadas estão a criação do protocolo preventivo, identificação e movimento de ameaças. Também capacidades profissionais de educação, elaboração de planos de respostas a emergências e sistema de registros de ocorrências de boas práticas de enfrentamento da violência nas escolas. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior entregou os primeiros apartamentos do residencial Laguna de Valência, em Londrina, na região norte. O condomínio é composto por 144 apartamentos, dos quais 73 contam com subsídios do governo do estado para custeio parcial ou integral do valor de entrada dos compradores. Os aportes de R$15 mil para cada família totalizam 1,1 milhão de investimentos por meio do programa Casa Fácil Paraná, coordenado pela Companhia de Habitação do Paraná, Coapar. O público beneficiante é formado por pessoas com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. O número de professores concursados nas escolas estaduais do país chegou ao menor patamar dos últimos anos, no ano de 2023. Enquanto diminuem os concursados, aumentam os contratos temporários, que já são maioria nas redes. Os dados são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, e fazem parte do estudo inédito do movimento Todos pela Educação. O número de professores concursados passou de 505 mil em 2013, o que representava 68,4% do total de docentes nas redes estaduais, para 321 mil em 2023, ou 46,5% do total. Já os contratos temporários superaram os efetivos em 2022 e em 2023 e chegaram aos 356 mil, representando 51,5% do total de contratações. Em 2023, eram 230 mil.
o equivalente a 31,1% do total. Agora a alegria do povo chegando ao futebol. Um abraço para você, Johnny. Boa noite, Zé Domingos. Boa noite, Biro. Boa noite a todos. Bom, o Atlético foi a Caxias do Sul e acabou se complicando. Ganhou ou perdeu um ponto, se já fala isso, Zé. Curitiba sofreu um péssimo primeiro tempo, jogou muito bem o time do Brusque, mas no segundo tempo o Curitiba melhorou e o eliminado Brandão fez o gol da vitória. E o seu Paraná está na UTI pela campanha lançada, mas deu uma recuperada, Zé. Atlético Paranaense. Acompanhei esse jogo através da transmissão dos nossos companheiros da Rádio Cidade em boa parte. E as informações não foram positivas com relação ao comportamento da equipe do Atlético Paranaense. O que fez até com que o treinador Cuca, na entrevista à imprensa, se mostrasse rebelde, dizendo que não foi o primeiro tempo que o Atlético jogou mal, que o Atlético teve apenas alguns minutos de mau comportamento na etapa inicial, e que depois o time melhorou, se encontrou. O técnico, ou ele está enganado, ou está querendo enganar alguém, mas todos que assistem futebol, acompanham futebol, entendem um pouquinho do riscado. Brigou até com um jornalista que disse, Cuca, não foi tudo isso, você viu outro jogo. A verdade é que o treinador do Atlético se exasperou e andou falando o que não devia falar. O time dele, o Clube Atlético Paranaense, não jogou absolutamente nada, nem no primeiro e nem no segundo tempo. Encontrou um gol com a entrada do Nicão. Foi a única coisa que o Atlético fez no jogo. Não fosse o Bento mais uma vez, o Atlético teria sido derrotado. E você inquiriu, derrota ou ponto positivo esse empate do Atlético? Derrota, porque o time do Juventude é fraco, é muito fraco, é sério candidato ao rebaixamento. Torcida, mesmo com a vitória de ontem, chamou o Guto de burro no Couto Pereira. E nas redes sociais pede a cabeça do treinador, que é fraco, e do Amodeu, que é o homem forte da bola do Curitiba. Acontece que o torcedor tem esse direito de chamar o treinador do que quiser. O treinador do Curitiba já há muito tempo está em desgraça com a torcida, mas é mantido no cargo. Tá na hora extra, Zé? Eu acho que está na hora extra. Eu não acredito que ele se mantenha na posição por muito tempo. O time do Curitiba não é bom. Ele não tem um elenco que possa realmente aspirar algo na segunda divisão. O elenco não é bom, o treinador e seus companheiros de comissão técnica deixam a desejar. Então, o que esperar do Curitiba? É muito difícil a expectativa de voltar à elite com este panorama que aí está. Beleza, Johnny, Zé, a gente fala do Paraná, dessas duas campanhas lançadas pelo Paraná Clube. Um abraço, Zé. Outro e até a outra. Valeu, Johnny. A notícia que nos faz bem. Você já deve saber que os treinos de força, como musculação, são altamente eficazes para reverter perda muscular em idosos. A questão é como fazer isso, já que nem todos respondem bem a essa atividade. Pesquisadores da Escola de Educação Física e Esportes da Universidade de São Paulo, USP, comprovaram uma estratégia simples, que é aumentar o volume de treinamento. O estudo foi publicado na revista científica Journal of Psychology. Entre os participantes que iniciaram, não respondiam bem aos treinos. 80% apresentavam melhorias após esta intervenção. E também aquelas que já tinham uma resposta positiva aos exercícios, 47%, conseguiram ampliar ainda mais sua massa muscular. Perdemos músculos quando envelhecemos. À medida que envelhecemos, a perda de massa muscular se torna uma realidade inevitável. Esse processo, portanto, conhecido como sarcofenia, pode comprometer significativamente a qualidade da vida dos idosos.
O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. Shalom a todos.